Voltamos com um papo de juventude e hoje a nossa conversa é sobre chikungunya, uma doença que vem atingindo milhares de pessoas aqui no estado do Rio. Alexandre, para a gente entender um pouquinho como que trabalha, vamos dizer assim, o Aedes aegypti, né, que é esse mosquitinho aí que está trazendo tantos danos para a população, a doença é relacionada à fêmea desse mosquito? Na verdade, é só a fêmea que se alimenta no ser humano exatamente para poder depois se reproduzir. Então, nesse momento que ela vai se alimentar, que ela vai pegar o sangue do homem que eu falo do ser humano, homem ou mulher, ela pode trazer aquele vírus, seja ele Zika, dengue ou chikungunya, e infectar aquela pessoa. Ela pode realmente colocar aí 3.000 ovos espalhados, né, nos focos de água parada? É uma capacidade muito grande de adaptação que tem o Aedes aegypti. Além desses 3.000 ovos, né, esse ovo em área seca ele pode durar, às vezes, viável mais de um ano. Nossa. E só vira eclodir no ano seguinte, quando aquele reservatório se enche de água novamente. Então, uma tendência para ela sobreviver, ela espalha esses ovos em diversos locais, até para poder otimizar a chance daquela prole dela vir a nascer. Ou seja, é importantíssima a participação, né, deputada, da população para não deixar foco, não deixar água parada, para ajudar na proliferação dessa doença. A participação da população é fundamental. E nesse sentido, eu acho que a Secretaria de Saúde, que tem a gestão técnica, me permite uma sugestão, secretário, é que a gente consiga falar com todas as áreas de atuação do governo do Estado. Eu acho que é fundamental, isso está sendo discutido na escola, isso está sendo discutido com o Corpo de Bombeiros, que de alguma maneira também presta uma assistência médica, está sendo discutido nas polícias, né? A gente, nos organismos do Estado, a gente vê, por exemplo, né, depósitos de carros recuperados, depósitos de materiais recuperados, né? Então, eu acho assim que não há na questão do meio ambiente, eu acho que a Secretaria de Meio Ambiente tem um papel fundamental, no meu modo de ver, na atuação na prevenção, porque a saúde vai dar o atendimento posterior, mas eu acho que a Secretaria de Meio Ambiente, com as ações educativas que faz, pode estar trabalhando nessa questão, né? A questão de falar com as mães, os organismos voltados para as mulheres. Então, eu acho assim que tem vários segmentos do poder público que têm que ser sensibilizados para que esse problema não seja apenas um problema da Secretaria de Saúde. Eu acho até que é injusto achar que isso só se resolve através da Secretaria de Saúde. Eu acho que para incentivar a participação popular, que é tão fundamental no enfrentamento a essa questão, eu acho que toda essa rede que atua no governo do Estado pode dar essa sua contribuição a partir, né, de uma coordenação técnica feita pela Secretaria de Saúde. A Bianca também foi atingida aí pelo chikungunya, né? Infelizmente. Infelizmente. Sofreu muito? Nossa, muito. Foi horrível. Eu comecei a ter os sintomas no dia 13 de março, se eu não me engano, né? E durante a aula eu já estava sentindo um pouquinho de dor na mão na hora de escrever, mas nada demais. Eu comecei a sentir mais no final da tarde mesmo, quando estava no ônibus, que foi bastante dor de cabeça. Minhas mãos começaram a doer bastante. Foi caminho até Jacarepaguá isso. E aí, à noite, madrugada assim, foi quando piorou tudo. Foi bastante febre, calafrio e tudo mais, né? Já dormi, foi horrível, eu quase não dormi essa noite. Corpo, né? Era dor o tempo todo, não dá pra virar, não acha posição pra dormir. É algo que não dá. Aí no dia seguinte, né, na quinta, eu tomei a dipirona de 1 grama pra baixar a febre, melhorar a dor um pouco. E aí, quando deu uma melhorada, assim, eu fui pro hospital. Aí lá eles acabaram receitando também, né, a dipirona, mas aí deram um intervalo certinho. E junto também com, por exemplo, o omeprazol, né, para forrar o estômago e tudo mais. Doutora Alexandra, ela falou da questão da automedicação, que é um alerta muito importante que a gente deve fazer, porque não é recomendado, né? Apesar de ela ter feito isso, não é recomendado. Apesar da gente, infelizmente, ver muita automedicação, isso é muito perigoso, particularmente nas arboviroses, isso tem um risco maior por conta da questão dos quadros hemorrágicos que a gente, às vezes, vê com dengue, né? Então, por exemplo, a anti-inflamatória é contraindicada na primeira semana de início dos sinais e sintomas. E mesmo pessoas que eventualmente tomam alguns medicamentos, pode ser necessário, por exemplo, tomar alguns outros para poder fazer uma proteção do estômago, para poder evitar risco de sangramento e hemorragia digestiva. Então, a recomendação sempre teve os primeiros sinais e sintomas dessa doença, até porque a gente não sabe qual é,
Pode ser dengue, pode ser zika, pode ser chikungunya, ou pode ser um quadro mais grave, como a leptospirose, por exemplo. A gente está com um período de chuva agora no Rio de Janeiro, que a pessoa procure um serviço de saúde para poder ser devidamente examinada e avaliada. Porque, ou seja, uma automedicação pode piorar aí a questão, né? Pode piorar e às vezes pode dar uma falsa sensação de melhora, quando na verdade o quadro clínico não está sendo controlado. Bianca, você está melhor agora? Quanto tempo durou aí essas dores? Então, agora eu tô melhor sim, mas durou ainda bastante tempo. Na semana seguinte, eu não conseguia nem ir para aula. Eu sentia muita dor e era uma dor que não era, por exemplo, não ficou só nas mãos. Tinha dias que eu acordava com muita dor nas mãos, tinha dia que eu acordava com muita dor nos pés. E aí, quando ia para os pés, eu não conseguia, né? Andar, se locomover, né? Pois é, e aí depois eu até fui na reumatologista, sim, que me medicou, né, com corticoide e para continuar também casos de dor com a dipirona e um outro mais forte para casos extremos, mas eu optei por não tomar porque eu não a gente senti tem que necessidade. lembrar que cada pessoa tem aí um tipo de medicação a ser tomada, até porque cada pessoa tem um tipo de organismo, né? E a gente não pode generalizar essa receita, vamos dizer assim, né, Alexandre? Sem dúvida, sim. Tem protocolos clínicos, mas que a gente tem que respeitar a individualidade. Né? Agora, Bianca, você falou que foi em Jacarepaguá, né? Que é um dos locais de foco dessa doença, de surto, na verdade, né? Dessa doença. Você conhece outras pessoas que também foram acometidas? Em Jacarepaguá, sim. Um vizinho do meu namorado teve agora, né? Acabou de ser confirmado também, caso de chikungunya. Quando eu fui na reumatologista, ela até falou que poderia ser ou lá Jacarepaguá ou também na região lá do Maracanã, da UERJ, que eu também frequento, eu ia toda semana. Sim. Então ela falou que provavelmente era um desses, mas agora surgiu esse caso em Jacarepaguá, né? Então imagino que poderia ser por ali mesmo. A Zona Oeste, se a gente juntar aí, né, deputada, a questão das chuvas, que foi um local tão sofrido com essas chuvas, e relacionar aí talvez aos casos de chikungunya, tem realmente uma relação, né? Você sabe que eu queria te dizer que nós fizemos já algumas importantes audiências na Comissão de Saúde, e vou dar um exemplo aqui da questão da tuberculose. E quando a gente coloca o mapa dessas doenças, também os dados disponíveis nos meios de comunicação, da chikungunya, da dengue, né? E se fizer uma contrapartida, né, de pano de fundo com a segurança, é como se a gente dissesse para o poder público, olhe por essas regiões. Nessas regiões a gente tem a dificuldade na área da saúde, nessas regiões a gente tem a incidência da violência. Então eu acho que talvez uma tarefa importante do governo, seja ele qual for, seja fazer esse mapeamento dessas ações que afetam tão diretamente a comunidade, porque você vai ver que anda um pouquinho o mapa para cá ou um pouquinho para lá, mas você acaba tendo o mesmo reflexo em várias situações diferenciadas, o que nos permite dizer que essas regiões merecem uma atenção especial. Com certeza. Então, acho que para a gente fechar aí, algumas dicas, né? A doutora Alexandre pode me ajudar nisso. Prevenção, participação da população, não deixar aí focos de água parada, né? Como que a gente pode alertar ainda mais essa população, doutora Alexandre? Primeiro, medidas individuais são fortemente recomendadas, então a questão do uso do repelente também é recomendado, principalmente para aquelas pessoas de maior risco de complicação, crianças e pessoas mais velhas, né, e gestantes, que chikungunya pode causar complicação durante a gravidez. E as medidas gerais são fundamentais, que além de ser um ato de proteção do próprio indivíduo, da sua família, também é um ato de proteção coletiva, é um ato de cidadania. Quando a gente está cuidando da nossa casa, a gente está evitando que outras pessoas ao nosso redor fiquem doentes também. Então, evitar qualquer local de água parada. Tem um site da Secretaria, que é um site só do riocontroaedes.com.br, que tem todas as informações, material escolar que está sendo utilizado hoje nas escolas junto pela Secretaria de Educação, as dicas, os folders, tem história em quadrinho para as crianças e nela tem todas as dicas do que a pessoa deve seguir para, usando 10 minutos da sua semana, livrar sua casa de ser um criador do mosquito. Então, assim, na verdade, não é um convite, é um apelo para que nesse período agora de final de transmissão de arbovirose aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente consiga diminuir mais a transmissão e a gente não tenha mais pessoas doentes. Chamando para o poder público um trabalho em conjunto, né, deputada? Sem dúvida nenhuma. Quero dizer até que a Leste está fazendo sua parte. Nós tivemos aqui um projeto de lei que reservava 0,02
para a reprodução assistida, essa verba retirada do Fundo de Combate à Pobreza, e por uma emenda nossa, aprovada em plenário, nós reservamos esse mesmo valor para o enfrentamento da dengue, chikungunya e zika, porque no ano passado, né, na legislatura passada, as deputadas que aqui estavam tiveram uma atuação muito diretiva em relação à questão da zika, pela consequência da microcefalia. Então, eu acho que o Poder Legislativo não pode ficar apenas aqui na fiscalização. É preciso que ele seja participativo, e essa foi a nossa forma de contribuir com as ações de prevenção e de enfrentamento a essa epidemia. Tá ótimo. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, doutora Alexandre. Muito obrigada pelas suas orientações. Deputada Marta Rocha, obrigada mais uma vez, né? Sempre bom estar aqui com vocês. Esperamos vê-la em breve. Meninos, muito obrigada. Que bom que vocês estão bem, né? Que não acometa aí ninguém tão próximo de vocês, nem a população do estado em si, né? Muito obrigada a você aí de casa que acompanhou o nosso bate-papo de hoje. Para rever esse programa, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Nós também estamos nas redes sociais. Acompanhe a gente. Até semana que vem com mais Papo de Juventude para você.